Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Delta. O link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Lula tenta comprar a vaga do Messias no STF, mas inimigo secreto sabota. Gente, eu preciso que você entenda o que está acontecendo nesse exato momento em Brasília, porque amanhã é a sabatina do Jorge Messias na CCJ do Senado. E o que eu vou te mostrar agora revela que a vaga no Supremo virou o maior balcão de negócios do Brasil. São duas bombas que explodiram hoje. Uma do governo comprando votos com dinheiro público e a outra de um inimigo secreto sabotando o Messias nos bastidores. Você vai ficar aí de queixo caído com o tamanho da sujeira e da podridão que está rolando em Brasília nesse exato momento. Primeiro, olha aí, é a compra de votos. A revista OS revelou que o governo Lula liberou 12 bilhões de reais em emendas parlamentares às vésperas da sabatina. 12 bilhões de reais. E olha o que torna isso escandaloso. No início de abril, o governo tinha empenhado 389 milhões em emendas, menos de 2% do total do semestre. Aí, em poucas semanas, saltou para mais de 58%, de 2% para 58%. Por que essa pressa repentina, hein? Pouquíssimas semanas, dentro de menos de um mês. É simples, porque a sabatina é amanhã. E para onde que vai essa dinheirama toda? 65% dessas emendas são as chamadas emendas PIX, sem destinação fixa, sem fiscalização, sem controle. São bilhões jogados na conta de senadores que vão votar amanhã e ninguém sabe para onde vai. O PL, com 15 senadores, recebeu 479 milhões. O MDB, com 9, 372 milhões. O PSD, 366 milhões. Até o PT do próprio Lula recebeu 281 milhões de reais para votar no indicado do próprio governo, porque não podia tratar diferente os seus, né? O governo do amor, ele está pagando o próprio partido para votar no próprio candidato, o que obviamente é apenas uma desculpa para o governo liberar o nosso dinheiro para os petistas. Agora vamos para a segunda bomba, e essa é ainda mais grave. O colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, ele revelou que um emissário do Davi Alcolumbre entrou em contato com senadores hoje para orientar que votem contra o Jorge Messias. O presidente do Senado está sabotando a indicação dos bastidores. Todo mundo sabe, gente, que o Alcolumbre não queria o Messias e sim o Rodrigo Pacheco no STF. Mas a imprensa tinha publicado nas últimas semanas que o Alcolumbre tinha se pacificado, tinha entrado em paz com o Lula, tinha cobrado a sua fatura para deixar a indicação do Messias passar e agora estava tudo alinhado. Mas o que a gente vê agora é um recado do Alcolumbre que foi discreto e direto, mas ao mesmo tempo brutal. Incluiu um pedido para que os senadores informassem qual seria o seu voto. O voto que por lei é secreto. Alcolumbre então quer saber como que cada senador vai votar antes da votação. E o Alcolumbre, é claro que procurado pela imprensa, ele negou. Ele disse que não tem emissários, mas o Lauro Jardim ouviu o relato sobre a condição de anonimato e o entorno do Messias já detectou a movimentação. Agora, gente, parece então que o Alcolumbre está tentando derrubar o Messias dos bastidores enquanto ele finge ali neutralidade em público depois de ele ter se acertado com Lula. Olha, isso que é punhalada pelas costas. Alcolumbre e Lula, gente, se merecem. Quer a minha opinião? Eu quero mais é que esse cabaré pegue a fogo. Pensa comigo no absurdo da situação. De um lado, Lula despeja 12 bilhões de reais para comprar a aprovação do Messias. Do outro, o Alcolumbre, que é um aliado do governo, ele manda emissários para destruir a indicação do próprio governo. No modus operandi aí de Brasília, isso significa que Alcolumbre quer exigir ainda mais de Lula e do governo para deixar o Messias passar. É Alcolumbre aumentando o próprio passe, cobrando uma fatura maior ainda, criando dificuldade para vender facilidade. E no meio disso tudo está a vaca mais importante do país, a cadeira mais importante no STF, que vai durar 30 anos. Se o Messias ele for rejeitado, e nós, a direita, vamos trabalhar para isso, vai ser a primeira vez em mais de 130 anos que o Senado barra um indicado ao Supremo, desde 1894, no governo do Floriano Peixoto. Nós estamos testemunhando história.
E olha, não é uma história bonita. É o retrato de um país em que a vaga do tribunal mais importante virou uma mercadoria, quem paga mais leva, quem sabota melhor derruba. Conta pra mim aí nos comentários, você acha que o Messias sobrevive a esse fogo cruzado ou que a sabotagem... Polícia Federal diz que Lula é ladrão. Tá liberado então? Bom dia, bom dia, bom dia para você que não precisou da Polícia Federal batendo na sua porta para saber quem é ladrão nesse país. Existe uma piada clássica da União Soviética que depois foi adaptada para a Rússia. O homem tá lá na Praça Vermelha de Moscou gritando: "O presidente é um idiota". Aí a polícia secreta prende o homem na hora. Ele tenta se defender: "Olha, mas eu não disse qual presidente". E aí o policial responde: "Não precisa, todo mundo sabe que o presidente idiota é o Putin". Pois é, essa piada agora virou realidade no Brasil. Um morador de Presidente Prudente, interior de São Paulo, colocou a faixa na janela do seu próprio apartamento com uma palavra: ladrão. Só isso, gente. Sem nome, sem partido, sem referência a ninguém. E o que aconteceu? A Polícia Federal bateu lá no apartamento do cidadão e mandou ele retirar a faixa. Por quê, hein? Porque o governo ia fazer um evento na cidade. Lula nem estava lá. Ele se recupera de uma cirurgia. Eram Alckmin, Padilha e o ministro da Educação. E agora repara no detalhe absurdo. Os agentes disseram ao morador que superiores poderiam impor a retirada da faixa. Assiste aqui comigo a esse absurdo. Se der algum problema no evento, eu venho e tiro, beleza. Não, agora, a gente está falando, vai dar. A gente já está informando para o senhor que já vai dar, porque a gente veio antes para isso. Quando vier o nosso superior, tudo, que vai ser no dia do evento, você entendeu? Eles vão vir em tudo, eles vão vir com mais, entendeu? Mais rigor. Porque o senhor já foi alertar. É opinião, cara. Eles vão considerar isso como opinião, velho. Se der algum problema no evento. Gente, que absurdo impor. A Polícia Federal do Brasil, criada para combater o crime organizado, o tráfico internacional, a lavagem de dinheiro, essa Polícia Federal foi mobilizada para arrancar uma faixa de uma janela porque tinha a palavra ladrão escrita, sem dizer quem era o ladrão. E aí eu te pergunto, se a faixa não tinha o nome de ninguém, por que a Polícia Federal entendeu que era sobre o Lula, hein? O senador Sérgio Moro, ele resumiu perfeitamente aqui no X, ó. Pelo jeito, sempre que alguém gritar ladrão ou escrever em faixa ou cartaz ladrão, a Polícia Federal vai entender que a referência é sempre ao Lula. Ou, como disse o Flávio Bolsonaro, se Lula achou que a faixa escrito ladrão era para ele, quem sou eu para discordar? Isso não é caso isolado, gente. Há exatamente um mês, a revista Veja, ela publicou que o influenciador Pedro Arthur, com 200 mil seguidores, ele foi detido por agentes da Polícia Federal no Ceará. Isso em um ato do Lula. Tudo por chamar o presidente de ladrão, bandido e vagabundo. A Polícia Federal e a assessoria do Lula foram procuradas e não responderam. Gente, eu trabalhei 18 anos como procurador e eu te digo, o que a Polícia Federal está fazendo agora não tem base legal. A liberdade de expressão está lá no artigo 5º, inciso 4º da Constituição, para quem quiser ver. Chamar de ladrão um político condenado em 3 instâncias, ainda que a condenação tenha sido anulada, que não foi absolvido, vamos lembrar, é uma opinião com base em fatos e provas. Especialmente quando se trata de um político condenado em 3 instâncias, que foi descondenado depois pelo Supremo. Usar a Polícia Federal como uma milícia de reputação presidencial não é segurança. Isso é censura. É a piada soviética acontecendo ao vivo, na sua frente, no Brasil de 2026. Me conta aí nos comentários, o que você faria se a Polícia Federal batesse na sua porta por causa de uma faixa? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o seu like aí que ajuda demais e se torne membro do canal para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, site que traz a verdade. O Legislativo, Moro diz ter sido retirado da CCJ sem consultar e alega que o governo Lula tem sabatina de Messias. O Senado antecipa a articulação nos bastidores e anuncia o voto contrário à indicação do advogado-geral da União ao STF. O Senado, Sérgio Moro, criticou a articulação do governo à CCJ do Senado às vésperas da sabatina de Jorge Messias, indicado ao STF.
Para parlamentar, a mudança da composição do colegiado é autor de insegurança do Palácio do Planalto quando a aprovação do nome. Substituição sem consulta. O governo Lula não tem certeza da aprovação do ministro Jorge Messias para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Só isso explica a manobra imoral que adotaram hoje, e um membro da CCJ foi surpreendido com a notícia sem ter sido consultado da minha substituição. Eu ocupava uma vaga do União Brasil e a liderança do bloco do MDB e substituiu pelo Senado Renan Filho. Tudo bem, é do jogo político, mas reflete a incerteza e a insegurança do governo Lula contra a aprovação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Declarou voto contra. Nessa circunstância, sou obrigado a adiantar que meu voto será contra. O governo teme uma sabatina transparente, uma sabatina a qual os membros da oposição possam fazer as perguntas pertinentes ao ministro Jorge Messias Dias Moro. A indicação de Messias foi formalizada pelo Planalto em 1º de abril. O AGU foi escolhido para ocupar a vaga deixada por Luiz Alberto Barroso, que aposentou em outubro de 2025. O ritmo ocorreu em meio a outras alterações recentes na composição do comício do Senado em 14 de abril. Durante a reta final da CPI do crime organizado, a formação do colegiado também foi modificada horas antes da votação do relatório. O Moro e Marques foram retirados da comissão por manobra do Bloco Democracia. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Se você assistiu até aqui, comenta eu assisti até aqui. Hashtag Bravo Bolsonaro 2026. Muito obrigado a todos. Até o próximo